Olá, sou a professora Fanny Feigenson Greenfield, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, curso de Arquitetura e Urbanismo. Hoje estou na presença do professor Dr. Denis e professora doutora Carmen, no episódio Ação pela Vida, no podcast Ventania Solar. Professor Denis, professor doutor Denis, professora doutora Carmen. É um prazer muito grande receber vocês, que pertencem a uma instituição tão importante como a Santa Casa. E hoje eu estou muito feliz de ter essa conversa com vocês. Então, nós vamos estar falando sobre ação para a vida. Vamos falar sobre doações de sangue, transplante de medula, sobre vida. E vai ser uma troca com certeza muito bacana. Em primeiro lugar, eu queria que vocês fizessem uma pequena apresentação. Professor Denis, por favor. Bom dia, professora Fanny. É um prazer estar aqui com vocês também. Foi um prazer conhecer a senhora há um tempo atrás para falar sobre esse projeto que a gente está desenvolvendo em conjunto. Acho que a Santa Casa, mais do que uma instituição importante, tradicional, nós somos vizinhos e nós temos essa, acho que talvez essa obrigação até moral de trabalharmos juntos. Então é um prazer estar aqui com vocês. Bom, meu nome é Denis Fujimoto, sou médico hematologista, formado pela Santa Casa de São Paulo há 31 anos atrás, da 25ª turma. Lá na Santa Casa me formei, fiz a minha residência clínica médica, uma residência de hematologia e hemoterapia. Foi quando conheci a professora Carmen, que foi também minha professora. E não só como professora, mas uma mestre que incentiva a gente a caminhar pela hematologia, né, a passos largos para poder fazer mais pelos nossos pacientes. Também fez meu mestrado em saúde coletiva, um doutorado em ciências da saúde pela Fiocruz. E aqui hoje, atualmente, eu estou na Santa Casa como o chefe do serviço de hematologia. Bom, o dele já entregou a minha idade aqui. Daqui a pouco eu entrego a minha. Não, eu fui professora dele, é verdade. Mas por muito pouco, era muito jovem, fala deles. Bom, me apresentando, primeiro queria agradecer o convite aqui do Mackenzie, da Fanny, para que a gente esteja aqui conversando, e do próprio Denis, que lembrou de chamar a antiga professora dele para vir junto. Eu sou hematologista também, trabalhei na Santa Casa por 30 anos. E depois já saí da Santa Casa com uma ONG que a gente tinha fundado já há 20 anos. Eu trabalhava na Santa Casa, mas a gente fundou uma ONG para dar exatamente atenção às pessoas que precisam de transplante de medula óssea, chama Associação da Medula Óssea, AMIO. Então, hoje eu trabalho exclusivamente na AMIO. Já fiz toda essa carreira universitária do Denis e já estou na segunda rodada da vida, trabalhando agora numa ONG, mas usando todo o conhecimento que eu tive durante esse ano, toda essa experiência durante esses anos, para abrir portas e trazer outros olhares, né, para a questão de quem precisa de transplante, e muito focando também assim, em levar para a sociedade informações importantes, sensibilizar a sociedade para essas questões. Ótimo. Então, esse podcast também tem a ver da gente estar preparando, no segundo semestre, nós vamos entrar nos vários cursos dentro da Universidade Mackenzie para contar o que é um transplante de medula, o que é a doação, a coisa importante, como é que a gente salva vidas. Porque, assim, no dia a dia, a gente esquece da possibilidade de como ajudar a sociedade. Então, eu acho fundamental, é um projeto de extensão que eu estou desenvolvendo com o apoio da Universidade Presbiteriana Mackenzie, e é isso, a gente tem que trazer esses alunatos todos para contribuir, seja doando sangue, seja doando medula, e eu acho que abrindo para a sociedade essa possibilidade. Eu acho que assim, esse podcast
como é que eu tive essa ideia? O primeiro podcast que eu fiz, eu contei a história minha em relação ao Mackenzie. Eu tenho 49 anos dando aula no Mackenzie, e mais 13 anos como aluno, então é muito amor pelo Mackenzie. Aí eu fiz um livro, onde o livro se chama Ventania Solar, e é uma homenagem a um legado da minha filha. Por que é um legado da minha filha? Porque ela falou numa certa hora, ela escrevia sobre que ela queria que a vida dela fosse uma ventania solar. E eu trouxe esse legado dela como uma missão. E eu fiz o livro, e no livro, o que acontece? Eu conto a história da minha família, que é sobrevivente de Holocausto. Eu conto a história pessoal minha com a Tati, com a minha filha, e a história da minha arte. Por que a história minha e da Tati? Aí vocês entram. Como é que vocês entram no jogo? A minha filha, com 19 anos, foi diagnosticada a primeira vez com LLA, leucemia linfóide aguda. Primeira vez com 19 anos, ela se recuperou, depois de 5 anos, voltou. Aí ela fez o primeiro transplante de cordão umbilical. E hoje em dia existe uma grande rede no mundo e também no Brasil de procura compatível, né? E aí ela conseguiu, e aí depois de 2 anos e meio, terceira vez ela ficou doente, e aí ela fez um transplante de medula óssea. Então, eu acompanhei, foram 18 anos, era uma menina incrível, uma mulher incrível, fez mestrado, mas infelizmente ela faleceu em 2015. E eu continuo o legado dela, porque era uma pessoa muito afim de ajudar a sociedade, as pessoas. Ela era psicóloga formada, então a gente está aqui para expandir essa ideia, sabe? Como poder ajudar os outros, e nesse grupo, nessa universidade, nesse campus maravilhoso que é o campus Higienópolis da Universidade Presbiteriana Brasileira. Acho que a senhora tocou no assunto importante, de um tema importante, que são as doenças hematológicas, né, que são as leucemias agudas, principalmente a leucemia linfóide aguda. Até para começar a ter um panorama, uma fotografia da leucemia linfóide aguda no Brasil, eu trouxe alguns dados aqui de uma estimativa que o INCA fez para o triênio de 2020 a 2022. Naquela época, eles estavam estimando mais de quase 11 mil casos novos de leucemia linfóide aguda, só nesse período, né? Então, realmente, apesar de a gente às vezes não ouvir falar muito, não é uma doença tão infrequente assim. A gente vê com uma certa frequência, principalmente aqui no nosso serviço de hematologia, quase toda semana entram 1, 2 casos de leucemia linfóide aguda na Santa Casa. De todos os cânceres que tem no Brasil, 9% dos homens e 7% das mulheres têm algum tipo de leucemia, outras doenças chamadas linfomas ou mielomas. Então, realmente, é uma fração bastante expressiva de todos os tipos de câncer no Brasil. 40% das LLAs ocorrem em adultos. É uma doença mais de criança, mas a 40% ocorre em adultos, né? E estima-se, o INCA fez uma estimativa que o risco de um adulto desenvolver câncer durante toda a sua vida é menor que 0,1%. Mas, ao longo da vida, acaba sendo, numa incidência acumulada, acaba atingindo realmente um número grande de pessoas que desenvolvem essa doença. Bem, eu acho que o que é muito importante é a gente focar que uma doença grave como essa, né, essas doenças que o Dr. Denis está falando, são cânceres, são doenças do sangue, dos glóbulos de defesa nossos, né? Então, a leucemia linfóide aguda é uma doença que vem de uma célula que seria para defesa, mas ela se transforma e começa a se multiplicar, e ela é de instalação muito rápida, né? Os sintomas, o quadro clínico são de instalação muito rápida. Então, rapidamente, de uma semana para outra, pode aparecer fadiga, febre, suor à noite, aparecimento de ínguas, gânglios, né? A gente chama de linfonodos, mas é popularmente chamado de ínguas pelo corpo. Pode aparecer dor articular.
e às vezes aumento do fígado, aumento do baço e infecções e também sangramentos. Então, é um quadro grave, né, de instalação muito rápida e que a gente divide, quando a gente faz esse diagnóstico, a gente divide, estratifica, através de vários exames de biologia molecular, citogenética, a gente vai dizer quais são de alto risco, risco intermediário, risco baixo. E aí o tratamento vai ser proposto. Então, quando a gente vê que é um caso que tem um risco alto, esse vai ser tratado com quimioterapia e já vai para o transplante. E quando não é de alto risco, a gente trata basicamente com quimioterapia por 2 anos. É um tratamento muito difícil, longo, né? Você conhece, com muitas etapas, ele desgasta muito as pessoas, é cansativo, né? Quimioterapia por 2 anos é uma parada. Principalmente nos primeiros 6 meses, né? É bem intensivo o tratamento, né? E aí a gente tem que... Aqui, do nosso meio, tem muitas dificuldades de fazer esse tratamento, né? A gente precisa de muito apoio, porque para os pacientes eles têm que se deslocar, vir até o hospital, normalmente de transporte público, demora 1 hora e meia, então é muito cansativo. Eles têm que estar presentes. O custo deles em casa começa a aumentar, porque tem que ter mais medicamentos e ele tem que parar de trabalhar. Então, assim, tem uma coisa social também que a gente tem essa realidade aqui, não pode negar, né? Que o tratamento não é fácil para todos e também não é igual para todo mundo. Tem gente que tem mais facilidade para enfrentar, mas é de qualquer jeito muito difícil. Na infância, nós temos uma taxa de cura muito boa. Alta, né? A gente cura em torno de 80%, 90% das crianças com LLA. Mas os adultos já é bem mais difícil, o quadro é bem diferente. A maior parte vai tratar e vai ter uma recaída, ou vai ser estratificado como alto risco, a maior parte, grande parte vai para transplante mesmo, né? E os números aí de sobrevida para esses pacientes são bem mais baixos, abaixo de 40%, né? Em torno disso ou para baixo disso. A gente não sabe a causa da doença, né? Eu sempre tenho essa pergunta, por quê? Algumas são genéticas, tem algumas que têm familiares, existem essas causas familiares, genéticas, mas isso é a minoria. A maioria a gente não sabe ainda dizer por quê. Isso, porque, por exemplo, no caso da minha filha, como todos os familiares, pelo lado da minha mãe e do meu pai, foram mortos na Segunda Guerra Mundial. Ninguém sobrou para contar a história. Tanto é que muitas vezes, quando eu vou num médico, falo assim, então, você tem algum diabetes na família? Eu falo assim, eu não sei, entende? Então, é muito interessante isso, porque foi, inclusive, um corte na história familiar. Entende? E outra coisa que eu queria comentar, que foi interessante, no caso da minha filha, mesmo que eu fui num hospital bom e com médico bom, é muito louco, porque ele no começo, a minha filha tinha dores que migravam de um lado para outro. Durante 3 meses, o médico falava que era depressão. E aí a gente entrou, e ele nunca pediu um exame de sangue. Quando foi piorando as dores, isso também é um diagnóstico, de repente, que não se conclui, né? E quando ela teve uma vez uma dor muito forte, que nós fomos para o hospital, o médico de plantão fez exame e falou assim, ela está com leucemia. Então, é assim, existe muita ignorância, ao mesmo tempo uma falta de cuidar a saúde como um todo, né? Eu acho. Tem muita ignorância. Muita dificuldade no diagnóstico, às vezes, né? Porque são sintomas não tão precisos, assim, cansaço, está muito fraco. Então, em alguns casos, demora, se arrasta mesmo, porque fica com um cansaço, dores articulares que migram de um lugar para o outro, muito impreciso. Então, em alguns casos, o diagnóstico é mais difícil. E tem uma dificuldade também, é que a gente não pensa que um jovem pode ter um câncer. Então, não passa para a nossa cabeça. Se a gente vai pensar, sempre vai pensar que é uma doença infecciosa primeiro, vai pensar em vários diagnósticos, mas associar que é possível, e é possível, né, um jovem ter câncer, então, por isso, muitas vezes o diagnóstico é feito mais tardiamente, né, demora mais para fazer. Não se acredita, né, que pode ter uma coisa no limite, né? É isso aí. E o diagnóstico de leucemia, como a senhora falou, ela pode ser feita de forma muito simples, um hemograma.
Já ajuda Então, muito. E mesmo que você esteja com o primeiro hemograma normal, não custa nada você mais para frente, se continuar os sintomas, repetir o hemograma. Que isso já ajuda muito, pelo menos a pensar no diagnóstico da leucemia. Isso, mas eu acho assim, eu estava pensando, a gente tem que cuidar mais da gente mesmo, né? Não exagerado, mas observar. Mas hoje é muito difícil hoje em dia, com celulares que você fica o tempo todo. Será que você tem essa consciência, falar assim, puxa, essa dor está persistindo, né? E eu acho que a gente tem que observar mais a gente mesmo, não é? E eu acho que isso é uma coisa muito importante. Agora, eu queria lançar uma pergunta para vocês a respeito de uma coisa que eu acho importante, que a gente tem uma instituição de ensino, que é como é que a gente pode contribuir para esclarecer o alunato, até os professores, até os colegas, e poder, essa possibilidade de doação. Vocês acham, como é que acontece isso no Brasil, a questão da doação, seja do sangue, da plaqueta, do transplante? Existe muita ignorância a respeito? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Professora, há muito tempo atrás teve um estudo que foi feito nos Estados Unidos e que eles compararam assim, por que os pacientes lá tinham uma melhor evolução comparado com os nossos brasileiros? E um dos achados foi exatamente, não é só o tratamento da quimioterapia, é todo o tratamento de suporte. E esse suporte constitui na doação de sangue, na disponibilidade de uma transfusão de plaqueta, de um sangue que vai ajudar no tratamento, principalmente as leucemias agudas que precisam muito de transfusão de plaquetas. Então, isso realmente modifica muito. Então, o tratamento quimioterápico é o início do tratamento, mas sem o resto do tratamento, como a transfusão de sangue, de plaquetas, se torna quase que inviável para o tratamento das leucemias agudas. E é importante a gente pensar que, assim, a doação de sangue não é, você vai pensar, uma leucemia, uma coisa que não é muito frequente, eu não conheço ninguém com leucemia. Mas se você for na sua família perguntar, bom, alguém dessa casa já precisou de sangue? Não precisa ter leucemia, né? Já precisou de sangue porque fez uma cirurgia, já precisou de sangue porque teve um acidente, já precisou de sangue por outros motivos, né? E com certeza você vai ter alguém da sua família que precisou, ou porque nasceu prematuro, ou porque foi para uma cirurgia maior, ou porque teve algum sangramento. Então, não está longe da gente essa necessidade, está do nosso lado. É que a gente não fala nisso, mas muitas pessoas que se internam, elas acabam recebendo transfusão de sangue e elas não pensam que para receber essa transfusão de sangue, alguém foi lá e se dispôs a doar. Isso. Foi uma ação para a vida, né? Eu acho, doutora Carmen, fundamental que você está falando, né? Essa coisa inclusive, é assim, da gente falar assim, eu ajudei alguém que precisava de sangue. Entende? Eu acho que assim, aí eu pergunto, tem falta de sangue sempre? Porque tem campanhas, eu gostaria assim, essa necessidade, porque a gente vive tão loucamente e existe falta. Sim, professora, a gente sempre vai comparar com os americanos, porque eles estão muito além do nosso trabalho. Os americanos hoje, mais de 20% da população americana é doadora de sangue habitual, doa com frequência. No Brasil, a gente tinha em torno de 5% a 6%. Nossa! Lembro que eu participei até de um projeto do governo federal para tentar aumentar esse número, a gente aumentou para 8%. Só que parou de fazer o trabalho, caiu novamente para 5% ou 6%. Então, só isso já nos diz o quanto realmente falta sangue em todo o Brasil. Então, acho que ainda falta essa cultura do brasileiro entender que a doação de sangue faz parte até da cidadania, dele ser um cidadão brasileiro, e faz parte, coisa que o americano já entendeu isso há muito tempo. É interessante isso que o Dr. Denis falou, que realmente não é só a questão de a gente ter um número abaixo de doadores, mas também como é a qualidade desse doador. Por quê? O que interessa para a gente? Que sejam pessoas comprometidas com a doação, que venham doar espontaneamente e que façam isso regularmente. Então, dessa forma, a gente consegue ter os estoques do Hemocentro, do Banco de Sangue,
sempre cheios. Não adianta só assim na hora do carnaval ou do Natal sair fazendo campanha na televisão falando, me doa sangue que está faltando. Aí vai todo mundo doar sangue ao mesmo tempo. Até como teve agora há pouco uma cantora que pediu para todo mundo doar sangue. Ela postou e foi um sucesso. Só que daí doa todo mundo no mesmo dia e o que acontece? O sangue tem prazo de validade. Aí acaba o prazo, perde sangue, porque foi muita gente doar naquele mesmo dia. Qual é o prazo? Depende do componente. Plaquetas são 5 dias, hemácia 35 dias. O plasma dura mais tempo, mas tanto que a gente normalmente não tem problema com plasma, mas a plaqueta é o crítico. E por isso que precisa continuamente ter novos doadores, porque o prazo é muito pequeno. Sim. Gozado que eu não sabia, é nada. É nada. A ideia é ter gente comprometida com a doação e que faça isso como um hábito, não que seja chamado por uma campanha. Né? Então, a nossa ideia é de que a população realmente entenda que faz parte de um ato de cidadania. É como você aprendeu a economizar água na sua casa, a reciclar lixo. Então, entender que para as pessoas que estão internadas, o sangue é uma necessidade de todo mundo. Pode ser na sua casa hoje, amanhã, né? Como pode ser nas outras casas. E quem tem saúde, não tem por que não fazer isso. Isso, Quem tem boa saúde pode doar e não vai ter nenhum comprometimento da sua saúde e vai se sentir muito bem, porque doar faz a gente se sentir feliz. Isso. É uma sensação assim que eu acho que tem que todo mundo experimentar, de você perceber que você pode ajudar outra pessoa, que você dê um pouco de si para outra pessoa. Não, muito legal. E quanto ao transplante de medula, como é que é o processo? Porque doar sangue, a gente sabe, a gente vai e doa sangue, né? É um processo que demora quanto? Como é que é o processo de doação de sangue? E eu gostaria que vocês falassem o processo de doação de transplante. O processo todo, desde que o doador chega para se cadastrar, até ela demora em torno de 30 a 40 minutos, que tem a triagem clínica, a triagem hematológica, onde se fazem perguntas que é para proteger o próprio doador e proteger o paciente que vai receber a transfusão de sangue. E tem os testes, são todos os exames que se coletam. A doação de sangue em si, menos de 5, 7 minutos se faz a doação de sangue. Então, é um processo rápido. Tá. Existe um outro tipo de doação, que como a gente falou que a plaqueta é uma célula crítica, tem uma doação especial chamada doação de aférese, onde o doador de sangue consegue doar apenas as plaquetas. Certo. A vantagem desse tipo de doação para o paciente é que uma doação de aférese equivale a 6 bolsas de plaquetas. Essas 6 bolsas de plaquetas foram obtidas de 6 doadores diferentes. Tá. Então, às vezes, para poder atender um doador adulto de 60 quilos, eu precisaria coletar 6 doações para obter uma transfusão. Na aférese, com uma única doação, eu consigo atingir esse mesmo número. Além do que, tem algumas outras vantagens que como é só um doador, expõe a menos complicações relacionadas à transfusão, então é mais seguro para o paciente receber. E para o doador também ele é mais seguro porque eu vou retirar um volume menor. Né? A diferença só que nesse tipo de doação ele dura em torno de 60 a 70 minutos. Mas aí todos os hemocentros têm lá uma cadeira confortável, ar-condicionado, uma televisão, tem uma equipe preparada, muito simpática para atender o doador. E o que é engraçado é que o doador de plaquetas por aférese é o doador mais fidedigno, o doador fidelizado. Ele se sente muito mais parte do sistema, participando, e ele realmente é onde a gente percebe que o conceito de cidadania se desenvolveu nele. Que bonito. Eles são muito comprometidos, né? O doador de plaqueta, Bom, eu só queria explicar uma coisa que a gente ainda não explicou, mas é um básico que é importante, é que o sangue, quando você doa sangue, o sangue ele é fracionado. A gente tem uma centrifuga e separa. Ele tem vários usos. A gente pode dividir ele em pedaços, em partes, né? E assim, como a gente faz? Os glóbulos vermelhos, que levam oxigênio, ficam numa parte, né? A outra fração é de plaquetas, que ajudam a proteger de sangramento, né? Todo mundo está ouvindo agora na dengue falar, caiu a plaqueta, vai sangrar, não sei o quê. Então, é isso que acontece. Quando o paciente tem plaqueta muito baixa, que tem sangramento, ele precisa receber essa partezinha do sangue que chama plaquetas. Legal. Que o Denis acabou de falar que dura pouco tempo, 5, 7 dias, bem pouquinho.
E aí a gente ainda pode ter os glóbulos brancos, que esse é muito rara a indicação de usar os glóbulos brancos, e a gente tem o plasma, né? Que é aquela parte transparente, que é amarelinha, assim, né? Do sangue, que tem lá os fatores de coagulação. Então, ele pode ajudar, tem várias proteínas, então ele pode ter indicações também de uso. A gente sempre separa, a gente fala, quando você faz uma doação, pode servir para até 4 pessoas. Olha que interessante. Então, você pode, com uma doação, olha que interessante, fraciona o seu sangue, você pode doar para várias, está ajudando várias pessoas diferentes. Isso é maravilhoso, legal, né? Isso é maravilhoso que vocês estão contando. E o que eu gosto, eu estou adorando de vocês contar, vocês estão contando de uma maneira simples, sabe? Nada complexa, nada muito, não só científica, né? Simples, contando uma história, como nós podemos salvar outras pessoas. Sim. Eu acho que isso é muito importante. E quanto ao transplante de medula, como é o processo? Bom, o processo para o transplante, ele começa primeiro para o cadastro do candidato ao doador de medula. Esse cadastro é algo muito simples, que é feito com preenchimento de uma ficha, onde existem algumas perguntas sobre a saúde do doador, e aí ao final, ele concordando com a doação, é coletada uma pequena amostra de sangue, né, um tubo só de sangue, dá em torno de 3 a 4 ml apenas, e esse sangue então é levado para o laboratório. Aqui na Santa Casa nós temos um laboratório de histocompatibilidade, que é conhecido como laboratório HLA, e lá se faz os testes para saber traçar esse perfil da compatibilidade HLA, que HLA na verdade é um sistema que define cada um do ser humano, das suas células, dos seus tecidos. Então, é através desse teste que eu consigo identificar quem pode ser um doador de medula para um determinado paciente. Então, na primeira fase, é feito só uma coleta de sangue. E depois, vamos dizer que tem, como minha filha, né? Estava no hospital, precisava de um transplante de medula, e aí, como é que funciona? Existe um banco? Conta um pouco. Existe um banco nacional que chama REDOME, Registro de Doadores de Medula. Então, lá ficam os dados de todo mundo que se voluntariou a doar para quem precise. E existe um outro banco de dados que chama REREME, que é dos receptores de medula. Então, todo paciente que precisa de transplante, o médico vai lá e coloca a tipagem HLA dele. Então, essa tipagem HLA é importante porque para fazer o transplante a gente precisa de ter uma compatibilidade absoluta. Então, o melhor resultado é com a melhor compatibilidade. Então, o que a gente faz? A gente vai olhar entre esses dois bancos e buscar alguém que seja compatível, que seja igual, que tenha a mesma tipagem HLA. Então, se eu encontro dentro do banco do REDOME alguém compatível, o REDOME vai entrar em contato com essa pessoa. Ela já fez o cadastro, essa primeira parte que o Dr. Denis explicou, já fez lá o cadastro, fez a tipagem, foi compatível, aí ela vai ser reconvocada. Então, perguntar para ela se ela realmente concorda em ser doadora, se ela pode colher uma nova amostra e fazer um teste confirmatório e comparar aí para ver se realmente é compatível com o paciente. Sendo compatível, aí sim ela vai doar. Ela vai passar por um médico, vai ver se ela tem bom estado de saúde, se ela pode ser doadora. Aí o médico vai explicar como que é feita a doação de medula óssea. Tem 2 processos. E quais são os processos? Então, 2 processos. O mais antigo, que a gente começou, é um processo por punção de um osso chamado crista ilíaca, que é o osso do quadril. Então, isso tem que ser bem explicado. Muita gente acha que quando fala medula, confunde com a medula espinhal, acha que a gente vai perfurar onde tem um nervo, não tem nada a ver, é um lugar até bem longe desse local, a medula óssea, e essa punção é feita com uma agulha, algumas furadas ali, umas 3, 4 furadinhas, é sob anestesia, e aí se retira esse material. Atualmente, esse é um processo menos utilizado, porque existe uma outra forma de doação, como a gente falou sobre a doação de plaquetas por aférese, eu consigo também fazer a doação de medula óssea por aférese. Olha. Ou seja, eu consigo coletar a medula óssea pela veia do doador. É lógico que para isso há um preparo do doador, eu preciso aplicar o medicamento durante alguns dias para que a medula óssea que está lá dentro dos ossos caia na circulação. Tá. E aí se faz essa coleta. O medicamento que é utilizado é extremamente seguro, já foram vários anos, mais de 20 anos que se utiliza esse medicamento, nunca teve nenhum evento relacionado a ele, assim, nenhum efeito
colateral, assim, grave, são efeitos só leves, um pouquinho de febre, às vezes o doador só relata. E a doação em si da férise, então, é feita numa máquina, funciona a veia, e o doador fica em torno de 3, 4 horas, 5 horas ali, para retirar a medula óssea. E aí ele terminou a doação, ele pega e vai embora para casa. Não precisa ficar internado, não precisa ficar nada. Hoje, a maioria das doações de medula óssea são feitas dessa forma. Ah, que interessante. Interessante. Olha, eu acho tudo isso muito interessante porque a gente fala de vida, né? É pró-vida, né? É uma coisa que é pró. É pra gente ajudar, pra gente ser... assim, é uma generosidade que eu acho que é muito, assim, genuína mesmo do ser humano, né? Isso. De querer fazer outras pessoas se curarem. E é muito importante, a gente realmente precisa muito de doadores, né? Então, jovens, vocês que têm saúde, que estão por aí, vocês podem ajudar muita gente, né? Isso. Para ser doador de medula óssea, precisa ter de 18 a 35 anos e bom estado de saúde. Certo. Já para doação de sangue, vocês vão doar aí até 55 anos. Depende. Se você já era doador, você pode doar quase até 70, né? Se você já era doador, mas se você não é... Eu doei sangue, eu doei plaqueta na época da Tati, né, da minha filha. Agora eu não dou mais porque tenho 74. Mas eu acho muito importante porque assim, eu fico pensando que quantos alunos, eu dou aula na arquitetura do Mackenzie, e quantos alunos não sabem de tudo isso, né? Dessa possibilidade de ter importância na sociedade, né? Eles adoram, quando eu conto um projeto que eu faço dentro do Mackenzie social, as pessoas adoram. Então é assim, eu acho a responsabilidade dos professores de chegar e falar assim, sabe que tem um projeto bacana que você pode ajudar outras pessoas. Então isso, eu acho que é fundamental, novamente, falar, dialogar, conversar. Eu acho que esse podcast é sobre vários assuntos, temas que são maravilhosos e que vocês estão aqui contribuindo. Vocês gostariam de colocar mais alguma coisa? Uma coisa só que eu esqueci de falar na hora da doação, assim, como é que o paciente recebe, né, a medula óssea, né? Também é pelo acesso venoso, o paciente tem um catéter e tal, então é como se fosse uma transfusão. E não se faz nenhuma cirurgia, não se abre nada, isso é legal, né? Então é uma coisa falar. Mais simples. Ele recebe a medula óssea como se fosse uma transfusão de sangue. Então o processo de transplante é muito tranquilo, é bem tranquilo tanto para o doador como para o paciente, né? Eu vou explicar um pouco maior. É simples, mas é das coisas mais complexas que a gente tem dentro da medicina, é o transplante de medula óssea. Porque, assim, na verdade, apesar de tecnicamente, assim, ser uma transfusão de sangue, né? O transplante de medula é uma transfusão, as células que vêm pelas veias vão procurar o lugarzinho delas lá dentro do osso, vão se instalar e vão começar a reproduzir, como uma mudinha que você coloca de uma planta e depois de um tempo começa a produzir. Então, é assim que vai funcionar a célula que é mãe, né, do sangue, da medula, que a gente coloca no paciente. Mas esse paciente, ele foi antes preparado, ele recebeu altas doses de quimioterapia, de radioterapia para diminuir toda a resposta dele, zerar a medula, a produção do sangue dele está zerado. Então ele é um paciente que está com uma imunodeficiência muito grande, ele não tem defesa nenhuma, ele não produz sangue, ele vive aí nesse período até pegar a medula dele, ele vai estar às custas de transfusão, precisando de sangue diariamente, de plaquetas, de hemocomponentes, né? E também de suporte de antibiótico, antifúngico, antiviral, um monte de coisa. Então, tecnicamente, é um transplante bastante complicado, né? Um procedimento bem complexo, mas que hoje no Brasil a gente tem equipes muito boas fazendo. A gente já está, assim, muito bem preparado, né? E os nossos resultados aqui são comparáveis aos resultados internacionais. Então, assim, nós isso é legal. Temos saber, grupos né? muito bons de transplantadores, né? E com os resultados pareados, assim. Então, apesar de ser uma coisa muito difícil, o Brasil já está preparado, muito bem preparado para fazer esse isso é muito importante saber. Eu concordo, eu acho que na questão técnica, é simples. Agora, o médico da minha filha,
que é um querido, e eu o convidei, mas ele não pôde, é o Dr. Nelson Rameschlag, e ele falava assim, Fanny, ou falava para minha filha, Tati, não existe a doença, existe o doente. Então a gente não sabe como é que o doente reage. Às vezes ele reage melhor e às vezes ele tem outras dificuldades que vão acontecendo. Mas aí a gente vai vivendo o dia a dia e vai rezando e colocando velas e indo para todas as entidades, né? Eu acho que a espiritualidade cresce quando você tem uma questão de uma doença, né? No geral, para mim, eu acho que cresceu e é muito interessante isso, junto com a Tati. Agora, o muito importante, gozado, eu lembrei, eu acho que foi bom, vai ver que a Tati que me falou, fala sobre isso. Quando ela ficou doente a primeira vez, ela tinha 19 anos, e ela precisava receber químio dentro do quarto, né? E como eu trabalho com arte, eu sou artista plástica, além de professora, eu fico sempre falando, bom, Tati, ou ela mesmo, vamos fazer alguma coisa aqui dentro do quarto. E ela precisava ficar dentro do quarto. Então, ela começou a criar camisetas. E ela criava desenho e eu comprava o tecido, e aí você tem um tecido que você passa ferro e ele gruda na camiseta, e a gente começou a criar camisetas maravilhosas dentro do quarto. A arte, eu acho, ela é fundamental para você passar por esse período tumultuado. É essencial, porque eu acho que a arte, ela alimenta a alma, alimenta o nosso espírito, né? Então, eu acho que tem tanta coisa acontecendo, tanta ameaça, tanta coisa séria, assim, você precisa de alguma coisa que te alimente, né? Que te traga essa energia, que te traga, e eu acho que a arte tem esse papel. Nossa, eu acho que a arte sempre tem um papel importante do expressar, seja por um texto, por um livro, por uma música, por uma artes plásticas. Eu acho, eu sou a pessoa que hoje em dia tem uma bandeira, faça arte. Eu acho que é assim, segundo um artista, Joseph Beuys, alemão, ele falava que todo ser humano é um artista, né? E eu acho isso incrível também. E outro, um psicanalista chamado Contado Caligares, falou que nós somos uma obra de arte. Isso eu acho muito bonito também. Então, é assim, a nossa vida é uma obra de arte. Então, o que fazer para expressar essa obra de arte? Então, é muito bonito. Eu gostaria de, finalizando, se vocês querem finalizar com alguma fala, e desde já eu agradeço demais, eu acho que foi maravilhoso, e vou chamar vocês outras vezes, eu acho que é uma dupla incrível. É um prazer. Tá? E queria as últimas palavras. Bom, acho que fica essa mensagem, né, que é uma doença realmente, quando a gente recebe esse diagnóstico, a pessoa realmente, ela vê toda a perspectiva dela de vida mudar realmente, mas entender que depois que é feito o diagnóstico, existe tratamento, existem medicamentos hoje, muito bons hoje para ajudar no tratamento, existe, como a professora Carmen falou, existe uma equipe médica que conduz o tratamento, tanto durante a quimioterapia quanto durante o transplante de medula óssea, e existem pessoas que saem de sua casa durante o dia, o final de semana, durante a semana, para vir ao banco sangue doar seu sangue de forma espontânea, para doar para quem for, vem doar sua plaqueta, vem doar sua medula. Então, a gente quer convidar todos vocês aqui do Mackenzie a fazer parte dessa comunidade de doadores de sangue de medula óssea. Obrigada, doutor. Eu queria agradecer mais uma vez aqui essa oportunidade. Acho que falar para jovens é muito importante, é um papel que nós todos temos, né, de falar para a sociedade, porque se a gente não conversa, quem que vai saber? Não é, precisa chegar neles. E esse é uma ferramenta muito boa para chegar no jovem, saber que ele pode ajudar a sociedade, que ele pode participar e que sendo doador é uma forma de contribuir. E que ele vai se sentir muito bem fazendo isso. Nossa, muito obrigada. Obrigado, senhor. Obrigada.